Graça e paz a todos, em nome de Jesus. Estamos mais uma vez, através desse meio de comunicação, falando aos nossos amigos, à igreja. No dia de ontem, nós lemos na Bíblia Sagrada, no livro de São Mateus, no capítulo 24, e no versículo 3, onde os discípulos se aproximam de Jesus e fazem uma pergunta. Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Veja bem que os discípulos há 2000 anos passados, eles estavam preocupados quando o Senhor Jesus voltaria. E eles dizem-nos que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Os sinais se cumprem em nossos dias. A palavra de Deus, ela tem se cumprida, e nós ficamos aguardando, a igreja, o arrebatamento. Como será? Quando será o arrebatamento da igreja? Algumas linhas teológicas dizem que antes da grande tribulação a trombeta soará e que os mortos ressuscitarão e a igreja subirá juntamente com os mortos. Mas o que diz a Bíblia a respeito do arrebatamento? O que diz a Bíblia a respeito da ressurreição? No capítulo, em 1 Coríntios, no capítulo de número 15, 1 Coríntios, capítulo de número 15, nós vamos encontrar aonde Paulo fala a respeito da vinda do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Eis que vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta. Porque a última trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptível e nós seremos transformados. Paulo está falando aqui a respeito da ressurreição. Não se pode falar de ressurreição ou do arrebatamento sem se falar também da ressurreição. Pois bem, veja que em 2 Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 15 em diante, diz: Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens
a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com Ele. Veja bem, amados, que a Bíblia, aqui ela coloca algumas coisas bem fundamental para entendermos o que vai acontecer. O que irá acontecer? Como será o arrebatamento da igreja? Eu estou falando do arrebatamento da igreja. Veja bem, amados, que a Bíblia diz, Paulo coloca aqui, que os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Isso é, não será junto, haverá a ressurreição dos mortos. Pausa, tempo, quanto tempo? Não sei. 1 hora, 10 minutos, 1 semana, 1 dia. Porque diz aqui, porque o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois, observe bem, depois, nós os vivos seremos arrebatados. Veja bem, é depois. Se você disser assim, olha, vamos ao mercado, e você disser depois, significa que você não vai junto, não vai naquele momento, é depois. Observe, amados, que também diz aqui, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem é que vai participar dessa ressurreição? Os que morreram em Cristo, como a palavra diz. Bem-aventurado é aquele que desde já dorme no Senhor. Por quê? Porque terão direito à primeira ressurreição. Quando será esta ressurreição? Quando é que vai acontecer essa ressurreição? Veja bem que, segundo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, diz alguma coisa bem importante. De ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho do pecado, o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo, querendo parecer Deus. Versículo 6. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Veja bem que a Bíblia diz aqui que não será assim, sem que antes se manifeste o filho do pecado. Isso é, não haverá o arrebatamento, ou não acontecerá o arrebatamento da igreja, sem que antes venha o anticristo. E nós sabemos que quando o anticristo se manifestar,
nós sabemos que haverá um tempo, quer dizer, metade de um tempo e metade de um tempo, 7 anos, 3 anos e meio e mais 3 anos e meio. Não acontecerá o arrebatamento da igreja sem que venha o anticristo. Então, isso significa que o arrebatamento da igreja será depois da grande tribulação. Eu sei que muitas vezes você ouviu falar e dizer que antes da tribulação a igreja seria arrebatada, mas aqui diz que a igreja vai ser arrebatada depois da tribulação. Por quê? Porque necessita que o anticristo venha. Você quer a confirmação? Apocalipse 20. No Apocalipse 20, no versículo 4, está escrito assim: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles a quem foi dado o poder de julgar. E vi almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus Cristo e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabe. Esta é a primeira ressurreição. Diz aqui, esta é a primeira ressurreição. Veja bem que a ressurreição aqui é depois da grande tribulação, porque fala aqui no capítulo 20, e vi descer um anjo do céu que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e amarrou por 1000 anos depois da tribulação. Amarrou por 1000 anos e lançou no abismo, e ali encerrou e pôs sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabe. Veja bem, amados, que até que os 1000 anos se acabe. Então veja bem que a ressurreição é depois da grande tribulação. Se a ressurreição, a primeira ressurreição, porque está em Apocalipse, e esta é a primeira ressurreição. Então quer dizer, depois da grande tribulação, antes do reinado milenar. Veja bem, amados, que há aqui alguma coisa tremenda e um privilégio que é para a igreja, só para aqueles que são de Cristo. Escute com atenção. Veja bem, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, que nós lemos no seu versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem é que vai ressuscitar primeiro? Os mortos em Cristo. Só os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Para aí. Se é só os que morreram em Cristo que ressuscitarão primeiro, e os outros que morreram antes de Cristo, quando ressuscitarão? Porque nós sabemos que haverá a primeira ressurreição, aqueles que morreram em Cristo, para o arrebatamento, e depois dos 1000 anos, na consumação do século, no trono branco, que todo mundo fala lá que é a ressurreição da condenação. Não, é a ressurreição do juízo. Por quê, amado? Deixa eu explicar para você. Abra a Bíblia em Daniel capítulo 12. Veja bem que em Daniel capítulo 12 diz assim: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe,
que se levantará pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida. Muitos do que dorme no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel está falando da segunda ressurreição. Por que da segunda? Porque Jesus ainda não havia se manifestado. Abraão, como é que Abraão foi salvo? O que diz o livro de Hebreus? Abraão foi justificado pela fé e pelas obras. Abraão foi salvo pela fé e pelas obras. E no trono branco, segundo Apocalipse capítulo 20, que nós lemos, vai constar lá aonde diz que os mortos serão julgados pelas coisas escritas nos livros. Apocalipse capítulo 20. E vi um grande trono branco que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. As pessoas foram julgadas segundo as suas obras. Como Jesus não tinha se manifestado, Daniel não poderia falar da primeira ressurreição, porque a primeira ressurreição trata exatamente daqueles que morreram ou que dormem em Cristo. A Bíblia diz que quando soar a última trombeta, e nós queremos que seja antes da tribulação, gente. Quando soar a última trombeta, a última, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos. O que diz lá? Ante a última trombeta. Veja bem, vamos reler, vamos colocar de novo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens do céu, e assim estaremos sempre com ele. 1 Coríntios diz, antes a última trombeta. É o que diz lá em 1 Coríntios. Você lembra? Que diz o quê? Eis que digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Quando é que vai ser? Vai ser antes a última trombeta. Quer dizer, quando a última trombeta soar, os mortos restarão. Quem vai ressuscitar na primeira ressurreição? Os que morreram em Cristo, depois da morte ou da manifestação de Jesus. Por quê? Enquanto Abraão, os que morreram na antiga lei, são justificados pela fé e pelas obras, nós somos justificados pelo sangue de Jesus e pelas obras. As obras vão nos seguir. Jesus deixou bem claro. Quer seja boa, quer seja má, o que você fez, você vai prestar conta. Nada vai ficar impune. Mas o arrebatamento da igreja será depois da grande tribulação. Mas
E o que diz em Mateus 24? Veja bem que diz então, no capítulo 24, versículo 40. Veja bem aqui, ó. Então estarão dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, porque não sabeis em que hora há de vir o vosso Senhor. Mas o que está falando aqui, pastor? Está falando do arrebatamento dos vencedores, ou o rapto dos vencedores. Veja bem que a Bíblia fala, aquele que vencer será vestido de branco e sentar-se-á comigo. Então veja bem, mas a Bíblia trata de dois arrebatamentos? Sim, é o que está escrito na Bíblia. Deixa bem claro que o arrebatamento da igreja, nesse arrebatamento vão subir todos. Nesse arrebatamento, depois da grande tribulação, vão subir todos os crentes vão subir. Mas o que fala aqui em Mateus, antes da grande tribulação, vai ser o rapto dos vencedores, aqueles que estiverem preparados, aqueles que deixarem o pecado, deixaram o mundo, aqueles que morrerem para este mundo e verdadeiramente nascerem para Deus, aqueles que abriram o seu coração, aqueles que crucificarem a sua carne com Cristo, como disse Paulo, já estou crucificado ou já estou morto para o mundo. Veja bem, amados, que o Senhor vai voltar. Por que todos vão subir? Por que será que todos no arrebatamento da igreja vão subir? Porque passarão pela tribulação. Assim como a tribulação para Israel, um meio, uma maneira que Deus achou para arrancar o pecado. Veja o que diz Daniel, capítulo 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna. A grande tribulação é para quê? Veja bem, para que são essas semanas? A última semana, a tribulação, é um meio que o Senhor achou para que Israel não se perca, para extinguir a transgressão e dar fim ao pecado e expiar a iniquidade. O que você acha que vai acontecer quando os vencedores foram arrebatados e o anticristo tomar posse? Haverá desviado, aquele que não estava tão bem com Deus como parecia, ele vai se colocar, ele não vai medir esforço. Se tiver que morrer, ele vai morrer, porque ele vai tomar conhecimento, ele vai dizer com todas as palavras: olha, tudo que eu ouvi é verdade, Jesus está voltando, o anticristo está aí, e se precisa eu morrer, eu vou morrer. E ele vai começar a buscar a Deus como nunca buscou. Porque infelizmente o povo só volta o coração para Deus, as pessoas só se voltam para Deus quando a situação começa a ficar difícil, quando começa as coisas a dar errada, quando vem as lutas, as dificuldades, aí a pessoa ora, aí a pessoa se coloca, aí a pessoa jejuma, aí a pessoa clama, não é assim? Pois bem, o Senhor vai usar desse artifício, o Senhor vai usar desta maneira para que a igreja não se perca, para aqueles que ouviram a palavra do Senhor não se perca e seja salvo. Veja bem, estamos diante desses últimos acontecimentos
coronavírus. Você está em casa. Eu acredito que você tem orado mais do que você orava antes. Eu acredito que você começou a refletir sobre a tua vida espiritual muito mais do que você refletia antes. Você começou a examinar-se, ou a fazer um exame de consciência, a pensar o que você fez para o Senhor até aqui, como você tem andado na presença dEle. É apenas um vírus. Agora imagine quando o anticristo tomar posse e quando houver um tempo de angústia, que a Bíblia diz, tal qual nunca houve sobre a terra. Em meio a dor, em meio a gemidos, em meio a sofrimento, o povo vai clamar. O povo vai se chegar-se para Deus e Deus vai salvar milhares de pessoas. Então nós aprendemos o quê? Que o arrebatamento da igreja será depois da tribulação. Porque esse arrebatamento da igreja será o quê? Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. E no capítulo 20 de Apocalipse, versículo 4, diz que isto acontecerá depois da grande tribulação. Veja bem, eles vão ressuscitar e vão reinar com Cristo por 1000 anos. Veja bem, amados, que os que vão ressuscitar, ou melhor, os que vão ser arrebatados no rapto, o arrebatamento dos vencedores, vai ser antes da tribulação. Vai ser poucos. Vai ser exatamente como Jesus disse. Estarão 2. Vai subir um e o outro vai ficar. Mas depois da tribulação, a igreja vai subir ao encontro de Jesus. A igreja vai se encontrar-se com Jesus. Os sinais estão bem claros, os sinais estão acontecendo e a palavra de Deus se cumprindo. Aprendemos também que Abraão, segundo a Bíblia, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo. Abraão não morreu em Jesus. Abraão não foi salvo pelo sangue, ele foi salvo pela fé e obras. Você e eu, pelo sangue de Jesus e pela graça, nós somos justificados pelo sangue. Então, se morrermos, vamos morrer em Cristo e ressuscitaremos primeiro. E os que ficarem vivos serão arrebatados depois. Essa palavra depois não dá uma distinção de tempo. Isso significa que não vai ser no mesmo momento, não vai subir junto com aquele que tinha morrido, que dormia no Senhor. Não sei se 5 minutos depois, 10 minutos, 1 hora, 2, um dia, 1 semana. A Bíblia não fala. A Bíblia só diz depois. Depois, nós os vivos seremos arrebatados. Então veja bem, a palavra de Deus, ela tem se cumprido dia a dia. A palavra de Deus, ela não nos deixa dúvida. É como Paulo disse, estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunho que não temos como duvidar daquilo que vai acontecer. Jesus está voltando. É um assunto que estava esquecido. É um assunto que ficou para trás. O negócio é receba. O negócio é a casa nova, o carro novo. O negócio é a faculdade, o negócio é o emprego novo, o curso. E Jesus ficou esquecido. E a vinda do Senhor, ninguém falava mais. Quando se falava, muitas pessoas pensavam assim, não é agora. De novo, eu já ouvi falar dessas coisas, mas esqueceu que a Bíblia diz que um pouquinho ou um pouquinho de tempo, e aquele que há de vir, virá e não tardará.
A Bíblia diz que ele não tardará. Tem pessoas que pensam que Jesus está tardando, que Jesus não veio porque ele se tardou. Não, ele vai vir na hora em que ele há de vir, na hora em que o Pai estabeleceu para que viesse buscar a sua igreja. O que eu tenho a dizer nesta noite para você, amado irmão, ouvinte, amigo da palavra de Deus: prepare-se, leia a Bíblia, não coloque tudo num saco, porque tem pessoas que olham para a Bíblia e pensam tudo é a mesma coisa. Não, vamos ler com atenção, vamos meditar, vamos estudar do que está falando a palavra. Irmãos, esse negócio de fim dos séculos não é agora um negócio, um assunto de agora. Não é um assunto do tempo de Jesus, não. Já no livro de Apocalipse, ou melhor, no livro do profeta Isaías, no livro de Ezequiel, diz o quê? O fim vem, anunciando que teria um fim. A mesma coisa quando se falava de ressurreição, ou quando Jesus falou a Maria na morte de Lázaro. Lembra que Maria disse: eu sei, Senhor, ele há de ressuscitar nos últimos dias. Maria e Marta pensavam que Jesus estava falando dos últimos dias, mas Jesus estava falando que ele haveria de ressuscitar. Veja bem que a ressurreição não era um tabu, não era um assunto desconhecido do povo daquela época. A ressurreição já era falada desde o Velho Testamento. Maria sabia. Veja bem que no tempo de Jesus havia duas classes de religiosos, os fariseus e os saduceus. Enquanto os fariseus, que eram doutores da lei, estudiosos, eles acreditavam na ressurreição, os saduceus não acreditavam, divergiam a respeito da ressurreição. Mas a Bíblia diz que a terra e o mar dará os seus mortos. E João diz: eu vi grandes e pequenos que estavam diante do trono para ser julgado segundo as suas obras. Julgados segundo as suas obras. Veja bem, amados, que então vamos passar por um tribunal. Vamos passar os salvos pelo tribunal de Cristo. Os não salvos e os que ressuscitarem na segunda ressurreição pelo trono branco. Isso é, juízo, o juízo ou julgamento, o juízo final. Você está preparado? Como você tem andado? Qual é as tuas obras? O que você tem feito? Você tem se preparado? A Bíblia fala que haverá um fim, que este mundo vai ter um fim, e tudo está encaminhando-se para esse fim. Veja bem que Daniel diz, quando o Senhor fala a Daniel no capítulo 12, o versículo 4, diz assim: e tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim dos tempos, ou até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Fim dos tempos, a ciência se multiplicará. Nos últimos 100 anos, a ciência multiplicou-se. Nós estamos vivendo anos dourados sobre a Terra. Nós estamos desfrutando de toda a tecnologia, nós estamos desfrutando do bom e do melhor.
Jesus não tinha esse meio de comunicação que a gente tem. Jesus não tinha uma caixa de som, microfone, emissora de rádio, TV. Jesus não tinha telefone. Não havia ventilador, ar-condicionado, geladeira, carro, avião, ônibus. Era o jumento, o cavalo, a era do carro de boi. Nós estamos desfrutando do bom e do melhor, de toda a tecnologia. Cumpriu-se o que está escrito aqui. E isto, a ciência multiplicar-se, diz aqui, é o tempo do fim. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Nós estamos vivendo os últimos dias sobre a face da terra. Não sabemos quando Jesus vai voltar. A Bíblia diz que ele vai voltar. A Bíblia diz que ele virá. Ele mesmo falou em Mateus que ele voltaria e levaria os seus escolhidos, como está escrito em João capítulo 14. Diz o que lá? Vou para o Pai preparar morada, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Jesus foi para o Pai preparar-nos morada, e ele voltará. Ele virá para levar a sua igreja, para levar aqueles que aceitarem o sacrifício da cruz, o sacrifício do Cordeiro de Deus. Você já aceitou? Você tem fé em Deus? Você acredita em Deus? Você tem fé em Jesus? Então leia a Bíblia. Procure aprender da palavra de Deus. Amanhã nós estaremos novamente falando mais a respeito da palavra de Deus. Agora eu quero orar por você. Eu quero fazer uma oração por você. Eu queria que você, que está doente, se possível, coloque a mão. Coloque a mão aonde está doendo. Se não for possível, coloque a mão na altura do coração. Eu quero fazer uma oração para que esta dor seja anestesiada, para que esse mal saia e para que você seja curado agora em nome de Jesus. Você pode dizer assim, mas eu estou com dor de dente, sem problema nenhum. Eu vou orar e quando eu terminar a oração, a dor não vai existir mais. Eu digo mais, esse dente nunca mais vai doer. Eu sofro da coluna, o Senhor vai te curar da coluna e você não vai ter mais problema de coluna. Eu sofro do coração, o Senhor vai te curar do coração e você não vai ter problema mais. Eu tenho renite, alergia, o Senhor vai te curar e você não vai ter problema mais, porque Jesus ainda cura nos nossos dias. Eu gostaria de pedir para você fechar os teus olhos, para você pensar em Deus. Vamos orar. Peça a tua bênção. Eu vou orar por você neste momento. Deus Todo-Poderoso, eu quero apresentar diante do Senhor, meu Deus, essa pessoa, Pai, que está enferma, que está doente, essa pessoa que está com dor. Eu dou uma ordem a esta dor agora. Sai em nome de Jesus. Todos os espíritos causadores de dor, sai agora em nome de Jesus. Toda dor na coluna, toda dor agora vai sair em nome de Jesus. A causa desta dor seja arrancada em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu ministro cura, eu ministro libertação. Em nome de Jesus eu declaro essa pessoa agora curada. Fica curado agora em nome de Jesus. Fica livre deste mal agora. Você está liberto. Você está curado agora. Em nome de Jesus. Meu Deus. Abençoa também, Pai, a família, a casa, essa vida. Venha guardar, meu Deus, esta vida. Venha livrar, meu Deus. Guarda, Senhor, a tua igreja. Guarda o teu povo, ó Deus, sobre a face da terra. E que a tua bênção, Senhor, esteja sobre essa família, sobre este lar.
Assim nós pedimos a tua bênção. Assim nós pedimos a tua graça, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém, Jesus. Deus abençoe. Queremos dizer que amanhã estaremos convosco com mais uma palavra. Eu sou o pastor Jorge Rodrigues, da Igreja Mistérios da Fé, da cidade de Guaíba, Rio Grande do Sul, Grande Porto Alegre. E amanhã nós estaremos com mais uma palavra poderosa para você. Até lá, querendo Deus. Deus abençoe.